Henker que vive duas vezes. Capítulo 163. O Palácio do Rei Macaco, 7. Caim. Khan e Victoria bateram na porta com força, mas a porta não se mexeu. O mesmo aconteceu com a porta frontal de metal. Não se mexeu. Eles tentaram usar suas habilidades e magia para arrombar a porta, mas não funcionou. Apenas mensagens apareceram. Você saiu da área escolhida. Você não pode entrar porque não está qualificado para a missão. Merda. Bum. Khan bateu com o punho na porta. Ele sabia que não funcionaria, mas sentia que ficaria louco se não fizesse nada. Ele sempre foi assim. Com sua mãe, Doyle, e até agora. Ele treinou muito pensando que não deveria mais ser um fardo. E ele ainda tinha em sua posse os 72 Bian que eles exigiam. Mas, de onde foi que isso deu errado? Por que ele sempre teve que ser tão patético? Todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça. Ele até pensou nas coisas mais extremas. Se ele pelo menos morresse aqui, não teria que lidar com tudo. Mas Khan a sacudiu. Ele não podia se deixar abalar emocionalmente daquele jeito. Ele teve que se levantar. Primeiro, ele tinha que acreditar em Yeon-woo, porque ele sempre resolveu as coisas. Então só restou uma coisa: a segurança deles. Vitória. Khan limpou seus pensamentos e voltou-se para Victoria. Ela já parecia exausta. Rebecca, membros e até Yeon-woo. Tudo o que aconteceu hoje estava afetando ela. Khan a conhecia bem. Ela agiu sedutora e materialista. Embora ele zombasse dela sobre sua idade, ela nunca ficou realmente brava. Os membros provavelmente estão do lado de fora. O olhar vazio de Victoria de repente ficou fixo. Ela entendeu o que Khan estava dizendo. Uma armadilha. Então isso significava que os membros estavam acordando para eles lá fora. E ele pode não estar sozinho. Isso era perigoso. Claro, ela tinha os mágicos da Torre Mágica atrás dela. Mas eles não seriam de muita ajuda aqui. Mas eles estavam com pouco tempo. Então, seus olhos mudaram instantaneamente. Eu tenho uma ideia. Você quer ouvir? A autoridade do dragão, Vina, foi anunciada. Você pode usar sua autoridade no território selecionado. A primeira etapa da autoridade está sendo definida. Autoridade, sangue dragônico. Dentro do tempo definido, todas as estatísticas aumentam. Dentro do tempo definido, todas as defesas físicas aumentam. Dentro do tempo definido, todas as defesas de propriedade aumentam. A energia do dragão foi despertada. Sob seus pés, círculos mágicos azuis se espalharam ao seu redor. E o território de Yeon-woo foi criado. As restrições da Quinta Montanha foram lavadas como areia na costa. Embora ele ainda estivesse no estágio da Quinta Montanha, a área em que Yeon-woo estava era o território de um dragão. Aqui, ele foi capaz de retirar tudo o que tinha. À medida que as restrições desapareceram e seus 5 sentidos voltaram, sua percepção extrasensorial também se tornou mais detalhada. Era um mundo novo que Yeon-woo nunca havia experimentado antes. Euforia. Poderia ser descrito assim. Ele tinha certeza de que seu treinamento no último semestre não foi em vão. Ele era incomparavelmente mais forte do que antes. Valeu a pena limitar seu próprio poder mágico para treinar. Não havia nada que ele não pudesse sentir em seu território. Ele podia ver todos os diferentes comprimentos de onda e o fluxo de mana, e poderia interferir no que eles estavam fazendo. A consciência abriu o caminho para isso. Enquanto ele estava chapado, escamas azuis cresceram na parte superior do corpo até o pescoço. Suas escamas bateram umas nas outras. Ele sentiu uma emoção estranha quando seus 2 olhos de dragão se abriram. 3 conjuntos de asas feitas de fogo sagrado subiram alto o suficiente para alcançar o teto. Como se estivesse exibindo seu poder mais forte, Yeon-woo não escondeu nada disso. E ele tirou Vigrid de Intrênia. Vigrid estava definitivamente diferente de antes. Era tão longo quanto uma lança e as letras rúnicas na lâmina brilhavam intensamente. Vigrid retornou para a espada branca sagrada absorvendo o poder sagrado. Vigrid. Tipo: espada longa de mão única. Classificação: purificação de espada. Vigrid sempre viveu uma vida de luta. Portanto, dentro dele havia sangue, suor e lágrimas daqueles contra quem lutou. O profundo vestígio dos heróis sempre se mostra na batalha. Quanto mais ele luta, mais absorve a intenção assassina e fortalece o usuário. Quanto mais forte o inimigo, mais poderosa é a força de combate. Bênção do comprimento de onda. Quando atacado pelo seu oponente pela última vez, ele amaldiçoa todos os inimigos próximos a você. Depois de serem infectados, as suas defesas diminuem e os seus movimentos ficam mais lentos. Vida de luta. Quando o ódio do seu oponente aumentou mais do que o normal, o vestígio dos heróis pode ser usado. A velocidade de ataque aumenta em no máximo 30% e o poder de ataque pode aumentar até 1500%. Em vez disso, as defesas e propriedades diminuem em até 50%. Ainda não foi aberto. Selado. Asterisco: este artefato é único. Não existe um artefato como este em toda a torre e ele está completamente vinculado ao seu dono. Não pode ser dado a outra pessoa. Asterisco: você liberou 90% da maldição. Você deve ter um novo atributo ou qualificação para limpar o restante. Vigrid estava completamente diferente de quando Yeon-woo o teve pela primeira vez. À medida que recuperou a sua função,
As opções ocultas revelaram-se uma a uma. Cada um deles era algo que Yon-Woo precisava. Menor que purificação da espada, maior que. Yon-Woo olhou para as 12 estátuas. Seu poder aumentou tanto quanto eles tinham intenções assassinas. Seus olhos dracônicos ficaram vermelhos e ele conseguiu encontrar falhas nas estátuas. Dinheiro. E a Aegis flutuou acima dele também. Foram 7 no total. Com o crescimento do seu conhecimento do dragão, o número de seus escudos também aumentou. Além disso, a Aegis também teve outro efeito. Menor que espada de lança da deusa, maior que. A dona do Aegis, Athena, era a deusa da guerra. Com sua bênção, as habilidades de luta de Yon-Woo aumentaram. E como se não quisessem ser derrotados, figuras surgiram de sua sombra como se o estivessem protegendo. Shannon e Hyeong apareceram com espadas, e Bu voou no ar, gritando maldições. Um buraco negro foi aberto e sua convocação chegou. A aura de um dragão e a energia da morte combinaram-se no ar, enchendo o salão. Esta foi a maior demonstração de poder para Yon-Woo. Estava em um nível diferente daquele que ele mostrou quando seus sentidos foram bloqueados. Como se as estátuas de pedra tivessem lido a nova aparência de Yon-Woo, elas pararam. Eles lentamente reviraram os olhos para observar Yon-Woo, como se estivessem procurando por algo. Com a abertura do vestígio, uma voz alta explodiu no ar. Prove sua qualificação. A qualificação do sucessor. Eles emanaram uma quantidade abundante de vestígios e correram em direção aonde Yon-Woo estava. Esse foi o começo. Você está lidando com esse tipo de coisa estúpida? Droga, nunca há um momento chato com você. Mas não funcionou bem? Podemos testar. Eu acho. O exército Monster Potente se espalhou. Shannon e Hyeong lidaram cada um com uma estátua. Eles pareciam animados. O que eles viram do Rei Macaco? O que Yon-Woo classificou como coisas celestiais. Eles queriam experimentar e tiveram a chance perfeita para fazê-lo. Eles não esperavam entender isso completamente. Mas só de olhar, seria uma grande ajuda para eles. Shannon especialmente parecia ter aprendido alguma coisa. Se ele pudesse aprender isso, ele poderia até estar no nível de especialista. Então Shannon e Hyeong se moviam como peixes na água. Enquanto estivessem aqui, eles seriam capazes de usar toda a sua força. Bum! O salão ficou uma bagunça depois de algum tempo. Estava cheio de mortos-vivos, energia de dragão e presságios de monstros. A estátua do rei tremeu como se fosse cair a qualquer momento. Não incomode o sono do rei. Sabendo que a causa de tudo isso foi Yon-Woo. 3 das grandes estátuas atacam Yon-Woo de uma só vez. Ele usou Blink novamente para escapar. Ao mesmo tempo, o local onde ele acabara de estar foi atingido por lanças. Mas como se não o deixassem ir, continuaram a segui-lo com os olhos. Suoshi. Você podia ouvir o som do vento enquanto eles se moviam. Não importa o quanto ele tenha definido seu território e escapado, era perigoso ficar cara a cara com eles. Afinal, eles mataram Rebecca facilmente. Claro, Rebecca não tinha todos os poderes. Mas eles ainda eram fortes o suficiente. Então Yon-Woo evitou seus ataques usando suas asas de fogo e lampejo. Não foi difícil para ele prever seus movimentos com olhos dracônicos, diferença de tempo e percepção extrasensorial. Em vez disso, Yon-Woo atacou de seus pontos cegos. Quando eles viraram a cabeça para a direita, houve um ataque da esquerda, e se eles erguessem a lança, ele derrubaria suas pernas. O fogo queimou violentamente, tornou o chão crocante e quebrou as paredes. Yon-Woo foi rápido e focado. Mesmo enquanto escapava dos ataques, ele não se afastou muito das estátuas. Ele escolheu o método de atacar repetidamente as estátuas, pouco a pouco, até que elas caíssem. E quando ele ocasionalmente explodia sua chuva de fogo, a pele das estátuas às vezes queimava. Mas as estátuas estavam correndo atrás de vestígios, para não se cansarem. Não, Yon-Woo estaria em desvantagem se isso continuasse. Agora, ele estava lutando como podia, mas não duraria muito. No entanto, Yon-Woo sabia disso. Não, ele sabia melhor do que eles, desde que ele continuou a pensar na missão para terminá-la. Agora que ele leu seus movimentos, era hora de começar o que havia pensado. Eles continuaram a dizer-lhe para provar a qualificação do sucessor do rei. Não havia nada sobre se livrar das estátuas de pedra. Isso significava que ele tinha que aprender os 72 Bian aqui e provar isso para eles. Ele não tinha certeza. Mas depois de aprender o Bian, provavelmente seria capaz de empurrá-los de volta. Como você deveria aprender alguma coisa enquanto lutava? Era impossível para jogadores normais. Mas Yon-Woo tinha uma habilidade chamada diferença de tempo. Pensamento e cálculo mais rápidos. Com esses dois tudo era possível. E mais do que tudo, ele tinha a herança do Rei Macaco. A herança foi mais marcante que os 72 Bian. Ele só tinha entendido um pouco. Mas com isso, o 72 Bian não parecia muito difícil. Além disso, cada um dos movimentos do status eram exemplos que ele podia ver. Ele viu que cada estátua tinha 6 tipos diferentes de movimentos principais. Havia 12 estátuas no total. Cada movimento foi o 72 Bian. Yon-Woo já havia lido seus padrões com sua percepção extrasensorial, então se ele não entendesse nada, poderia simplesmente repassar a herança do Rei Macaco novamente.
Foi um processo muito complexo. Ele sentiu como se seu cérebro fosse explodir. Mas quando tudo estava aberto, abriu o primeiro dos 72 Bian. Julho. Ele derrubou Vigrid poderosamente. Quando a área se dividiu, chuva de fogo derramou-se nela. Foi a conexão natural de uma habilidade com outra habilidade. A trajetória de Vigrid cortou o braço de uma grande estátua.